Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos finalmente às nossas últimas propriedades sobre determinantes. Continuando mais especificamente, quando teremos determinantes nulos e uma nova forma de cálculo de determinante que pode melhorar um pouquinho mais a sua vida. Vamos ver, espero que sim. Então temos mais dois casos em que podemos ter determinantes nulos. Primeiro já vimos na aula passada, que é quando temos uma fila totalmente nula. Outro caso que temos é quando rolar filas proporcionais, ou seja, quando uma fila, uma linha ou coluna for totalmente múltiplo de outra fila paralela a ela, ou seja, uma linha é proporcional a outra linha ou uma coluna é proporcional a outra coluna. Ficou clara essa ideia? Por exemplo, analise esse caso aqui. Caraca, Pedrinho, como é que eu vou fazer para calcular um determinante 4x4? Amigão, olha que legal esse daqui. Se você for perceber, quando multiplicamos por 3, esta primeira linha, nós temos como resultado a linha do meio. Conseguiu perceber isso? 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 10, menos 30. Por causa disso, eu posso falar que a linha 1 e a linha 3 são proporcionais. E se elas são proporcionais, quanto que é o determinante? 0. Acabou. Fechou. Não tem mais o que fazer. Ah não, Pedrinho, tá de sacanagem comigo. É verdade, amigão. Sempre vale isso daqui e é muito simples. Agora, amigão, é testar aqui, ó, o seu olho de Tandera. Testar o seu olho de Tandera para você conseguir enxergar legal esse tipo de coisa. Lembrando que vale tanto para linhas quanto para colunas. Por exemplo, observe este determinante aqui. Se você for perceber, ao multiplicar por 10 esta última coluna, você vai chegar exatamente nos resultados da primeira coluna, termo a termo. Quer ver? 1 vezes 10, 10. 4 vezes 10, 40. 2 vezes 10, 20. Por causa disso, nós temos que essas duas colunas são o quê? Proporcionais. Por causa disso, esse determinante também vai ser igual a 0. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então é muito fácil. Lembrando que quando eu coloco filas proporcionais, vale proporcionalidade de 1 para 1. Ou seja, quando as filas são exatamente iguais. Amigão, viu filas iguais? Linha, linha, coluna, coluna? Vai ser exatamente igual? Então esse determinante já vale 0 pra gente. Belezinha? Agora, um camaradinho um pouquinho mais difícil de enxergar, porém importante também para a sua prova, que é o teorema da combinação linear. Ou seja, se eu consigo escrever uma fila, linha ou coluna, como combinação linear das demais outras linhas, não necessariamente utilizando todas as outras, esse determinante já vale 0. Mas Pedrinho, que merda é essa de combinação linear? Não estou entendendo isso. Ou seja, se eu consigo escrever uma linha como uma soma das outras filas, até mesmo multiplicando por outros números, significa que esse determinante já é nulo. Tudo bem? Vamos a um exemplo aqui. Preste atenção nesse camaradinho aqui que eu coloquei para vocês. Neste determinante aqui. Poderíamos calcular normalmente, repetindo as duas primeiras colunas e multiplicando cruzado, como aprendemos. Mas perceba uma coisa. Veja o que acontece quando você soma a primeira coluna com a segunda coluna. Se o resultado é exatamente a terceira coluna. Ah não, Pedrinho, você está brincando comigo? Sim. 1 mais 1 dá 2, 3 mais 5 dá 8, 3 mais 21 é igual a 34. Tá, Pedrinho? E daí? E daí que somando essas duas eu chego nessa? Amigão, isso aqui elucida exatamente o que a gente falou aqui no teorema da combinação linear. Se eu consigo escrever uma fila como combinação linear de outras duas paralelas a ela, ou seja, com uma soma das outras filas, até mesmo multiplicado por alguma constante, cada um desses camaradas aqui, a gente vai ter que esse determinante ele é nulo, ele é 0. Acabou. Você não precisa fazer a brincadeira de repetir coluna, já resolveu a brincadeira. Ah não, Pedrinho, sério mesmo isso daí? Com certeza. Veja que quando você então escreve
uma fila como combinação linear de outras, ou seja, combinação linear é a soma de outras filas multiplicando por algum valor. Isso sempre vai estar dando certo, independente se você utiliza todas as filas ou não, não é necessário. Tudo bem? Agora, olha esse camaradinho aqui. Pedrinho, esse daí também é possível? Com certeza. Preste atenção na linha 3. Se você for perceber a linha 3, ela equivale ao quê? Ela equivale a 3 vezes a linha 1 mais 2 vezes a linha 2. Ah, Pedro, mas como é que eu vou enxergar isso na minha vida? Porque eu te falei, amigão, olho de Tandera tem que estar afiadinho. Olha aqui, ó. Isso é uma combinação linear. Eu escrevi uma fila como o quê? Com uma soma de outras filas, até mesmo multiplicado por alguns valores constantes. Não é obrigatório esses valores aqui, mas se você quiser que seja obrigatório, você pode colocar número 1 e número 1, tanto faz. Beleza, amigão? Isso aqui também é válido. Pedrinho, pode ser negativo? Pode ser negativo, não vai fazer diferença. Pode ser qualquer número real, pode ser até número quebrado, raiz de 3, fração, tanto faz. Beleza? Pedrinho, mostra isso aí pra mim então. Multiplica essa por 3 e essa por 2 e soma. 2 vezes 3, 6. É isso mesmo? Acho que eu fiz besteira aqui. Pera aí. Desculpa. É de cima por 2 e é de baixo por 3. Pronto. Agora sim. De cima por 2 é de baixo por 3. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. 4 mais 3, 7. Agora aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. Finalmente. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. 15 mais 8, 23. Então veja que essa terceira fila, ela foi combinação linear dessas duas primeiras. Por causa disso, esse determinante vale 0. Pronto. Com isso, nós fechamos aqui as nossas ideias de determinantes nulos quando falamos aqui esses cálculos mais simples para a gente. Beleza, amigão? Sempre vai estar valendo isso daqui. Beleza? Agora, vou mostrar aqui para vocês o que seria o Teorema de Jacob. O que é essa ideia do Teorema de Jacob? Ele fala para a gente que temos a liberdade de escalonar determinantes. Ou seja, eu posso trocar uma fila por ela mesma, acrescentando-se um múltiplo de outra fila. Quando eu faço isso daqui, o meu determinante não muda, ele continua exatamente o mesmo. Mas, Pedrinho, qual que seria o interessante de fazer esse escalonamento? Ou seja, a ideia de somar as filas, multiplicando-se uma fila por um número e juntando com a outra. A ideia é você fazer o quê? Transformar em uma escada de zeros. Por isso chamamos de escalonamento. Então, nosso objetivo é anularmos esses três camaradinhas aqui de baixo, transformando-se esse determinante dessa matriz aqui em um determinante de uma matriz triangular. Que o determinante da matriz triangular basta fazer o quê? Multiplicar a diagonal principal e resolvemos o nosso problema. Então veja que com isso daqui a gente consegue calcular agora de uma forma bem mais simples o determinante de qualquer matriz sem precisar fazer aquele esquema de cofatores e tudo mais. É muito trabalhoso mexer com cofator. Então veja que essa ideia de escalonar, ela torna muito mais simples o cálculo do nosso determinante que eu coloquei aqui para vocês. Então olha como é que vai ficar o nosso determinante. Então a ideia é multiplicar uma fila por um número, juntar com aquela que eu vou trocar. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Se o meu objetivo é colocar um zero nesse 3, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fixar então a primeira equação e vou juntá-la com essas duas de baixo, sempre tentando zerar esses dois números aqui. Mas Pedrinho, como é que eu faço para zerá-los? Você faz o seguinte, divide cada número desse daqui por esse primeiro que aparece aqui para vocês. Independente da ordem, aqui é o mesmo esquema. Sempre vai dividindo pelo primeiro. Quando você fizer isso, basta trocar o sinal. Então acompanha aqui junto comigo. 3 dividido por 1 fica 3. Trocando-se o sinal, menos 3. Então eu vou multiplicar a primeira fila por menos 3 e somá-la com a segunda.
Perceba que essa primeira ela fica fixa, você não mexe. E vou fazer o mesmo para a de baixo, para a terceira. Então olha como é que vai ficar. Eu vou multiplicar a primeira por quanto? 2 dividido por 1, 2. Troque o sinal, menos 2. Ao multiplicá-la por menos 2, o que eu vou fazer? Vou somá-la com a terceira fila. Com isso, esse determinante aqui, ele vai ser igual a qual determinante? Ao determinante dessa matriz, ó. Lembre-se que a primeira linha ficou fixa, eu não mexi. Então está aqui, 1, 1, 2. Agora, a do meio a gente mexeu. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Isso era o que a gente queria mudar. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 5, dá 2. Menos 3 mais 5 dá 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Percebeu? Então veja que a gente nunca multiplica, a gente nunca vai multiplicar a fila que você quer mudar. Como eu quero mudar do meio, você nunca pode multiplicá-la. Tudo bem? Somente outra fila que você multiplica e junta com essa que você quer alterar. Beleza, amigão? Então fixa essa que vai ser sempre multiplicada para alterar as demais. Agora, vamos para o menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2 novamente. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Finalmente, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 1 fica menos 5. Foi? Opa! Fiz besteira! Menos 2 vezes 2 dá menos 4. É o menos 2 que eu estou multiplicando. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Eita, já pensou passar batido um trem desse aqui? Menos 2 vezes 1, menos 2 mais 1 dá menos 1. Pronto, não fiz besteira. Você quase surtou aí, né? Deu um pulo da cadeira, né? Beleza, agora o nosso objetivo é melhorar aquele determinante ainda mais. O que a gente vai tentar anular agora? Vai tentar anular isso daqui. Veja que o nosso objetivo é sempre tentar chegar à nossa escadinha, que é o nosso escalonamento. Então veja que falta zerar quem? Falta zerar aquele menos 1. Para isso, agora você vai fixar esta linha do meio. Fixando-se a linha do meio, mesma ideia. Divida o de baixo pelo de cima. Menos 1 dividido por 2 dá menos 2, beleza? Sempre divide de baixo para cima, tudo bem? Então, menos 1 dividido por 2 dá menos meio, trocando-se o sinal, mais meio. Então, você vai multiplicar esta do que? Do meio por meio. Vai multiplicar do meio por meio, sensacional, não é? E vai juntar com a de baixo. Com isso daqui, a gente vai cair em um novo determinante, que terá o mesmo resultado desse primeiro aqui. Então, isso tudo vai ser igual a... Primeira linha eu não mexi, vou repeti-la. Segunda linha eu não mexi. Lembre-se que você está trocando sempre aqui a seta ponta. Então, essa você não mexeu. Agora, de baixo você mexeu. Olha como é que vai ficar. Meio vezes 0, 0. Mais 0, continua 0 aqui embaixo. Agora... meio vezes 2 dá 2. Opa, meio vezes 2 dá 1, que é metade. 1 com menos 1 dá 0. E, finalmente, meio vezes menos 3 dá menos 3 meios. Menos 3 meios. Juntando-se com menos 3, menos 3 meios com menos 3, como é que a gente resolve esse cálculo? Repete-se o denominador, multiplica e junta. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 com menos 3, menos 9 meios. Então, aqui está, menos 9 meios. É o camarada que está faltando ali. Ou seja, calcular, então, este primeiro determinante é a mesma coisa que calcular esse último determinante que chegamos aqui. E olha que legal, amigão. Veja que chegamos àquela forma de escada que eu comentei com vocês, que é o nosso escalonamento. Então veja que, como já falamos aqui em vídeo aulas passadas,
nós aprendemos a calcular o determinante de uma matriz triangular. Como fazemos para calcular o determinante de uma matriz triangular? Basta multiplicar a diagonal principal. Então, ao multiplicar a diagonal principal, o que vai ser o nosso determinante? 1 vezes 2 vezes menos 9/2. 1 vezes 2 vezes menos 9/2. Olha como fica bem fácil calcular agora o nosso determinante. Óbvio que 3 por 3 a gente já sabe calcular, de repetir as duas primeiras colunas e tudo mais. Ele já está automático na vida de vocês. Isso aqui ele é mais interessante quando você vai calcular determinantes de matrizes 4 por 4, 5 por 5 e assim vai indo. Que a nossa ideia é aprender o máximo de coisa possível. Agora, olha que legal, não está tudo multiplicando? Como esse 2 está embaixo, nós podemos cortá-lo. 2 vai embora com 2. E 1 vezes menos 9 fica quanto para a gente? Menos 9. Não sei se você se recorda, mas nós já calculamos o determinante dessa matriz aqui várias vezes e chegamos ao mesmo resultado, que é este menos 9. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Com isso, nós fechamos todas as nossas propriedades nos nossos determinantes. Suadeira, né, amigão? Tem coisa pra caramba pra falar aqui do nosso determinante. Que bom que há todas essas propriedades, porque elas são feitas para facilitar a sua vida, não é para atrapalhar. Pedrinho, como é que eu vou decorar tanta propriedade assim? Amigão, tem que fazer exercício, não tem para onde correr. Beleza, amigão? Então eu preciso que você exercite, leia bastante, lembrando que como é que a gente estuda isso? É caderninho do lado e anotando. Você não aprende só assistindo a videoaula. Eu preciso que você anote tudo isso que colocamos aqui no quadro, beleza? Tem que aprender a estudar por videoaula, isso é muito importante. Acompanhe até mesmo, se possível, as técnicas de estudo por videoaula, que irão te ajudar bastante na sua aprovação. Beleza, amigão? Então, forte abraço e bons estudos para você. Sabendo de uma coisa, ainda não terminamos determinante. Valeu, amigão. Até a próxima videoaula.